Nós vamos hoje começar a falar sobre como que a energia dos alimentos ela é absorvida pelo nosso organismo, né? Então, peguem o livro de ciências de vocês, né? Na página 108. Na página 108 começa falando, né, da nossa alimentação e como que como que os nutrientes dos alimentos que a gente come chegam no nosso corpo em forma de energia, né? E para que acompanhe no textinho do livro. Para que o nosso corpo consiga absorver esses nutrientes, os alimentos eles precisam ser ingeridos, né, por partes, né? Na verdade, a gente passa por todo um processo, ou esse alimento passa por todo um processo para o quê? Para o nosso corpo pegar somente o que é bom, somente os nutrientes do alimento. E como que ocorre esse processo? Através da digestão, né? Através do nosso sistema digestivo, que é os órgãos que ajudam o nosso corpo a fazer essa digestão, a absorver o que o nosso corpo precisa, né? Os nutrientes absorvidos passam pelo sangue quando nós recebemos esses nutrientes dos alimentos. O que acontece? Esses nutrientes bons que ficam no nosso corpo, eles vão para o nosso sangue, né? Todo distribuído para que a gente possa ter essa energia, na verdade, para a gente poder ter a saúde, né? Então, o sistema digestório ele ocorre todo na digestão. Quem que faz parte do nosso sistema digestório? Esses órgãos aí, ó, que aparecem na página 108, né? As glândulas salivares, a boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Todos esses órgãos são os que fazem parte do nosso sistema digestivo, que é através deles que os alimentos passam pelo processo. E como que ocorre isso? Então, é isso que a gente vai começar a estudar hoje. Por isso, eu quero que vocês assistam o videozinho que a professora tá enviando depois, né? Para quê? Para vocês entenderem todo o caminho que o alimento faz, né? Até esses nutrientes poderem ser aproveitados. E lembrando que o que não é aproveitado pelo nosso corpo se transforma em fezes. Então, a gente elimina, né? Então, aí, na página 109, a gente começa falando sobre as etapas da digestão. Como que ocorre? Assistir o vídeo e agora nós vamos acompanhar, né, a explicação de como que ocorre. A digestão, ela começa na boca. Como? A gente começa mastigando o alimento. Por quê? Porque se a gente não mastiga bem o alimento, aí a gente não consegue fazer uma digestão, né? Tem alimentos que precisam ser rasgados pelos dentes para que ficam menores. Por isso que a gente precisa, todo esse processo de digestão começa na boca, como? Com a nossa mastigação, com uma boa mastigação. Então, o alimento é rasgado, triturado pelos dentes, para ser reduzido em pedaços menores e quando a gente mastiga, esse alimento, ele é misturado com a saliva, né? Com substâncias que são produzidas pelas glândulas salivares, que é o que, ó, aqui, ó. Começa na boca e nas glândulas salivares. Aí, o que acontece? Esse alimento que a gente comeu, que foi triturado e foi misturado com a saliva, passa a ser chamado de bolo alimentar. Aí, o que a gente tem nessa página 109? A gente tem os dentes, cada dente tem uma função muito importante na nossa alimentação. Nós somos o quê? Animais ovíparos. Por quê? Onívoros. Olha, pro até onívoros, porque a gente pode se alimentar tanto de vegetais como de carne. E como a gente pode se alimentar de carne, a gente tem dentes, né, ó, os caninos, que ajudam a gente a comer essa carne. Então, aí depois a língua move esse bolo alimentar para dentro da nossa boca, empurrando
com o ato que a gente tem de engolir. Então, a gente só consegue engolir porque esse alimento foi triturado, foi misturado às substâncias da saliva, virou um bolo alimentar e aí a nossa língua ajuda a gente a engolir. Ao longo do tubo digestivo, esse alimento, o que ele vai fazer? Esse bolo alimentar vai passar pela faringe, pelo nosso esôfago, até chegar ao nosso estômago. Olha lá, vamos voltar para a imagem, ó. Ele passa pela faringe, ele passa pelo esôfago, ó, e chega ao estômago, né? Lá ele vai passar por outros processos, vai ser misturado com substâncias que vão ajudar a gente a fazer a digestão. É no nosso estômago. Por isso que a gente tem que sempre estar cuidando, como eu falei uma vez, nosso corpo é uma máquina. Então, todos os nossos órgãos precisam estar funcionando bem. Quando ele vai para o intestino delgado, essas substâncias que foram produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino delgado são liberadas, né? Elas vão ser liberadas no tubo digestório para completar a nossa digestão. Então, olha aqui. Eu enviei o meu alimento, passou, ele vai passar pela faringe, pelo estômago, vai chegar no esôfago, ele vai passar pelo esôfago e vai chegar no estômago. Lá o que acontece? Substâncias que são produzidas pelo fígado, pelo pâncreas, né? Ajudam, se misturam a esse alimento que passou por todo esse processo que tá lá no estômago, né? Pra gente acabar a digestão. Aí o que acontece? Lá no intestino delgado, nas paredes do intestino delgado, o que vai acontecer com esse alimento? É no intestino delgado que o nosso corpo vai absorver somente o que é bom do que a gente comeu. Vai absorver esses nutrientes para ser liberado para o nosso corpo, para o nosso sangue, né? Para que a gente realmente absorva os 5 nutrientes que a gente sabe, que é o carboidrato, a proteína, as vitaminas, os sais minerais. Ó, carboidrato, proteína, vitaminas, sais minerais e qual é? Nossa, agora não... Aí, vamos de novo. Proteína, carboidrato, vitaminas, sais minerais e, por último, os lipídios, as gorduras. Eu estava até esquecendo. Então aí, quando o corpo absorveu no intestino delgado os cinco nutrientes, o que é bom do alimento, o que acontece? É distribuído para o nosso corpo, para o nosso sangue, para que a gente possa ter saúde. Aí o que acontece? Lá no intestino grosso, ó, volta lá. Lá no intestino grosso também ocorre a absorção. E aí, o que acontece? Lá no intestino grosso é que vai liberar o que a gente não utilizou como bom do alimento. E aí forma as fezes e é liberado no nosso ânus. Por isso que a gente faz o tão conhecido cocô, que é o que a gente pegou do alimento e não absorveu, e que não foi bom pro corpo, tá? Aí, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ficar com essa explicação, vocês assistiram o vídeo, vocês vão responder essa perguntinha aí, ó, que tem no livro na página 91, 109, na página 109, né? Por que o corpo se acostuma a oferecer, por que a gente costuma oferecer alimento em pedaço para os bebês? Lembra do que a professora falou dos dentes? Então, o porquê que o bebê, ele no início, ele alimenta de leite, depois ele se alimenta somente de papinhas, e depois aos poucos a gente vai absorvendo, vai dando, vai levando essa alimentação para os bebês, mas tudo em pedacinhos.
E aí a Pro tá mandando 2 atividades online para vocês fazerem. E eu também quero que vocês no caderno de ciências anotem aqui da página 108 quem são os órgãos que fazem parte do sistema digestivo. Eu vou aguardar as atividades de hoje, tá bem?